presidente, bom dia, doutor relator, bom dia, conselheiros. É uma honra estar aqui nessa casa nova, maravilhosa dos senhores. E eu vim aqui, excelências, defender uma família. Eu vim aqui defender o doutor, defender o filho dele, de 6 anos, defender o filho dele, de 9 anos, e a esposa dele. Eu já defendi esse ano um médico urologista que, ao fazer um procedimento mais simples naquele paciente, foi denunciado ao Ministério Público pela paciente por estupro e abuso. O processo chegou a ser julgado em segunda instância no TJ de São Paulo, absolvido. O perfil do denunciante é exatamente o perfil da senhora, um perfil de uma pessoa que passou por momentos terríveis, como ela relatou aqui. Também defendi, excelências, um médico que estava saindo de São Paulo, a caminho de Belo Horizonte, quando ele pôs a mão na cabeça de uma criança sentado ali no avião, no meio dos assentos, a cumprimentou, e a mãe relatou que esse médico abusou da criança. Esse sujeito passou 50 dias preso com base exatamente numa acusação absolutamente infundada, revoltante, estapafúrdica, como essa. Nós estamos aqui, doutores, para julgar um fato que é exatamente um diálogo. Só isso. Esse diálogo vai ser julgado. E não a tristeza das ocorrências que a senhora passou na vida dela. A senhora nitidamente é uma pessoa sofrida, uma pessoa que merece ajuda, uma pessoa que merece apoio de médico, medicamento, cuidados familiares. E por isso, excelências, é absolutamente necessário ter uma atenção em relação às acusações que foram feitas ao doutor, colega dos senhores. O doutor nunca foi condenado, o doutor nunca foi condenado no Conselho Regional de Medicina de São Paulo e em qualquer um outro, nunca foi condenado pelo Conselho Federal, é primário. Como diz, pai de família, tem 21 anos de atuação e nunca foi processado. A senhora sequer processou no âmbito civil ou criminal. Aqui tem uma acusação emotiva de uma pessoa que vem de um histórico abusivo familiar. Isso deve ser considerado por vossas excelências nesse julgamento. Na minha peça processual recursal, eu aleguei inúmeras nulidades, vou passar por 3 que são relevantes. Nós sabemos que o processo, ele é o direito da parte, e o processo deve ser conduzido de forma absolutamente adequada, porque é aquilo que garante o contraditório e a ampla defesa, o direito do médico de se defender. Artigo 19. No processo não tem o relatório consultivo da sindicância apreciado pela Câmara da Sindicância. Não existe no processo. No processo tem, em sindicância, imagens printadas do celular dela, da denunciante, e que não tem ata notarial. E se não foi essa a mensagem? E se não foi ele próprio que enviou a mensagem? E se não foi ela própria que respondeu as mensagens? Não existe uma prova legal que foi juntada ao processo. A lei diz, o STJ diz, o Poder Judiciário diz, e nós, jurisdicionados, devemos atender à lei. A prova deve ser legal. E o que torna essa prova legal é a ata notarial. Porque o sujeito chega no cartório e mostra o celular dele ali. Olha, verifica se essa prova é correta. Eu vou levar aos julgadores, vou levar ao juiz. E é assim que torna uma prova certa e assertiva e viável para ser analisada. Isso não ocorreu no processo. Em São Paulo, a condenação foi feita com um quórum equivocado de 7 julgadores e não de 2/3. Então isso também deve ser considerado. A partir daqui eu peço a nulidade em razão dessas violações ao processo. Reitero, a pessoa tem direito de ser devidamente julgada com base na lei. E a lei aqui foi violada. Bom, volto a dizer. Estamos aqui para julgar um fato. O fato é o diálogo. Como é que é esse diálogo? O diálogo eu recorto ele e vou nas partes mais sensíveis. Tem algum PA? Ela diz que PA é pinto amigo. Doutores, eu nunca ouvi falar isso na minha vida. É a interpretação dela, de uma pessoa que vem vendo a vida de uma forma muito triste. O médico diz, PA é parceiro alternativo. E ela diz com beijinhos, ha, emojis, amor, beijos. Ele diz combinado. Ela retorna com sim, temos muito a dialogar, emojis, carinho, amor. Ele diz, aceita candidatos. Quem falou que ele estava falando dele próprio? Ela diz que é ele próprio. Qualquer pessoa que lê isso aqui vai concluir algo importante. Não foi o médico que diz que é ele próprio que estava se oferecendo a ela. Ela responde, não desse jeito, eu estou aqui com meu namorado. E ele diz, também vale. E vou para a última parte mais sensível. Se um dia tiver muita vontade, pode me ligar. Ela responde, com beijinhos. Ela desejou o diálogo, independente da conclusão. Ela quis o diálogo, ela se sentiu à vontade com esse diálogo, ela respondeu à altura e muito mais do que isso. Ela pretendeu criar um ambiente de segurança para que ele continuasse um diálogo
com uma relação mais próxima diante dela. Estamos aqui, repito, para julgar este diálogo. Houve reciprocidade, houve um alinhamento querido, desejado, com muita vontade por ela. Não houve pedido para que ele parasse. Por favor, pare. Por favor, eu desejo que o senhor pare de falar dessa forma. Não! Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi, eu quero continuar, eu desejo esse diálogo, estamos num ambiente seguro. E se não foi ela que fez esse diálogo? Foi a mãe dela. A mãe dela entrou no consultório com ela. A mãe dela esteve todo o tempo com ela. E o diálogo foi às 1h30 da manhã. Por qual razão? Por qual razão foi 1h30 da manhã? Porque ela passou o dia inteiro ligando para ele, pedindo remédio, pedindo um retorno. E ele, para evitar negligência, respondeu. A essa altura, demonstrando um trabalho bem feito de um médico. Doutores, esse julgamento no Conselho Regional de Medicina foi baseado na alegação exclusiva dela, no depoimento dela em 2021, quando o fato ocorreu à distância, em 2016. Toda a demonstração da senhora é baseada em perseguição. Eu iniciei a minha fala destacando aos senhores que há médicos, há advogados, há pessoas que são acusadas indevidamente. Pessoas acusadas de forma a serem perseguidas. Esse é o caso. E foi longe demais, excelências. É um abuso o que o prolatou naquele ato daquela decisão, quando acabou com a família, acabou com a vida de um filho de um médico que não, se for cassado, não tem condições de seguir com a vida no padrão econômico que até hoje foi criado. Isso que está acontecendo aqui é um excesso de continuidade, de falta de observação de um caso em que um médico foi detidamente perseguido por uma paciente. Eu vou continuar a minha fala no próximo bloco. Agradeço a gentileza e oitiva. Peço vênias pelo excesso. Queria deixar registrado algumas questões que são absolutamente relevantes para que os senhores cheguem a um julgamento justo. Primeiro, a mãe da denunciante estava presente com ela no ato em que estavam ambas dentro da clínica. A fala que foi escrita pelo WhatsApp, ela estava num ambiente totalmente seguro e não foi usado nenhum cunho sexual na fala. Porém, o meu cliente foi condenado em São Paulo em 3 artigos. Artigo 30, usar da profissão para corromper costumes, cometer ou favorecer crime. Artigo 30. Isso aqui está no Código de Ética. Usar da profissão para corromper costumes. Isso significa passar a mão na bunda, passar a mão nos seios, tentar beijar, estuprar. Não foi o que aconteceu. Artigo 38. Desrespeitar o pudor de qualquer pessoa sob seus cuidados profissionais. Exatamente a mesma coisa. A pessoa, o agente que pratica esse fato, é um sujeito que, estando presente, tenta algo que foge de um senso comum, de completa falta de respeito. Artigo 40. Aproveitar-se de situações decorrentes da relação médico-paciente para obter vantagem física. Vantagem, excelências, física. Não aconteceu. Vantagens emocional, não aconteceu. Ou de qualquer outra natureza, não aconteceu. O que aconteceu aqui, simplesmente, vamos lembrar desse diálogo, foi um diálogo em que a interpretação decorre de uma denunciante que, infelizmente, foi estuprada várias vezes, abusada várias vezes, e vê o mundo de uma forma deturpada. Qualquer coisa para ela, a meu ver, é razão para entender e compreender que aquilo ali é uma espécie de abuso. Isso não pode ser considerado em uma situação como essa. Nós estamos aqui a julgar um médico que nunca foi condenado, que tem a ficha limpa e que, se errou naquele diálogo seu, não teve a intenção de errar. Se errou, jamais merecia uma pena tão grave como essa. Vamos colocar na balança, doutores. 21 anos de entrega à medicina. RQE, cursos, congressos, palestras, uma entrega à medicina com todo o respeito, uma dedicação de uma vida. Do lado de cá, da balança, o que nós temos aqui? Nós temos um diálogo duvidoso. Esse diálogo duvidoso jamais pode ser razão para que esse homem perca a profissão dele. E é uma pena perpétua. Nós temos aqui uma pena perpétua, porque nem se ele fizer medicina de novo, ele pode voltar a ser médico. A gravidade dessa decisão é gigantesca. Quando nós olhamos aqui para o processo, nós temos 2 fases, a sindicância. Na sindicância tem 2 depoimentos. E tem os prints que não podem ser levados em consideração porque a prova é ilegal. E mesmo assim os prints relatam um diálogo totalmente dentro de padrões, sem conteúdo sexual. Segundo ponto, nós temos um PEC que tem 2 depoimentos e uma prova cabal da Câmara Técnica do que conclui que não houve assédio. E mais, para concluir nos meus últimos 30 segundos, a ONU, o TJ de São Paulo, o STJ, nenhuma instituição considera esse diálogo assédio, como ela diz. O assédio tem que ter perseguição, tem que ter um pedido de parada, tem que ter um pedido, um impedimento, um controle daquele que abusa, e não é o caso. Aqui nós temos, volto a dizer, um diálogo com reciprocidade entre 2 maiores e que
A denunciante não avisou o médico que ela tinha sido abusada e ele não sabia disso. Reitero, estamos a julgar uma família e um diálogo. E o peso dessa condenação é absolutamente estapafúrdica. Peço para o Conselho corrigir esse grave erro que ocorreu em São Paulo. Agradeço a gentileza. 15 votos pela não cassação, 7 votos pela cassação. Ganhou não cassação. Ok, então por encerrado esse julgamento. Muito obrigado, doutor Pedro. Esse julgamento que você acabou de ouvir, ele ocorreu no Conselho Federal de Medicina. Eu entrei no processo para fazer o recurso dele e fazer a sustentação oral e seguir com o processo se fosse necessário ir ao Poder Judiciário. Como é que ocorreu esse caso? O sujeito foi cassado em São Paulo pelo CREMESP. Foi cassado nos 2 julgamentos que teve lá. Ele foi cassado no primeiro e foi cassado logo em seguida no segundo julgamento. E recorri. Eu recorri para o Conselho Federal e o Conselho Federal entendeu que não era o caso de cassação. Eu apresentei 2 situações de solução, uma situação em preliminar e no mérito. Em preliminar, eu questionei a nulidade do processo, em 3 itens. A primeira questão aqui que eu acrescentei foi o artigo 19 violado. O que aconteceu? Depois que finalizou a sindicância, com o relatório da sindicância, não houve uma apreciação da Câmara da sindicância. Violou o artigo 19. A segunda, prova ilegal. Por que a prova é ilegal? A prova é ilegal por uma razão simples. Porque houve só o print da prova na sindicância. E o print não é suficiente para aquela prova ser considerada admissível no processo. Então, para que a prova seja admissível no processo, ela tem que percorrer o artigo 439 e 411 do Código de Processo Civil. Então, a prova é ilegal, tem que ser retirada do processo. Violou o artigo 56 do Código de Processo Ético. E o quórum de julgamento lá de São Paulo foi um quórum de 7 pessoas. Isso violou um padrão que exige 2/3 dos componentes do Conselho. Então, esses 3 pontos de nulidade fundamentais. Tem outros, mas eu não comentei porque eu preferi ganhar tempo para falar do mérito. O mérito do caso, ele foi baseado em uma acusação de uma denunciante contra um médico, alegando que aquele médico havia praticado assédio. E o objeto central da argumentação, como você viu, o fato isolado, ele não representa assédio. O assédio, ele é representado por perseguição, por uma determinação da suposta vítima para que o suposto agressor pare de falar alguma coisa ou exija alguma coisa. Então não configura assédio. Porém, o Conselho de São Paulo condenou o sujeito, o médico, a perder tudo na vida dele, que era o direito dele ser médico. E houve reciprocidade da paciente em relação àquele diálogo que ela alega ser baseado em assédio, e obviamente isso não aconteceu. Então, o julgamento foi, eu quis priorizar uma argumentação de que o médico, na verdade, ele é vítima de uma perseguição. E no caso é uma perseguição de uma paciente que havia, infelizmente, sofrido inúmeros abusos, e ela omitiu isso do médico. Ela criou um ambiente seguro de uma conversa com ele e, posteriormente, ela entendeu que aquilo era abuso. E, infelizmente, talvez por padrões de falta de técnica do conselho, técnica em termos de conhecimento de direito mesmo, conhecimento penal, inclusive, entendeu que aquilo ali era assédio. E acabaram com a vida do médico, condenou o médico, caçou o médico, acabou com a vida dele, com a família dele. Né? Então esse foi o objeto do julgamento que você viu. Como você percebeu, eu priorizei o foco na desconfiguração do assédio. Mais do que isso, eu demonstrei que inúmeros médicos, inúmeras pessoas, inclusive, são vítimas de acusações estapafúrdicas, acusações que fogem da realidade. E as acusações, elas são levadas adiante e essas pessoas acabam se tornando vítimas de acusações infundadas. Então, esse foi o caso. E graças a Deus deu certo.